CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, na edição do Tecnologia desta sexta, a gente vai entender como é que funcionam os sistemas de proteção para perda e roubo nos nossos smartphones, pode ser Android ou iOS. E aí eu já chamo você para participar conosco, pode inclusive encaminhar áudios, viu? Áudios curtinhos, se você aplica alguma medida de proteção, se o seu aparelho é iOS ou Android, pode compartilhar conosco nas nossas redes sociais. Também tem uma participação do Gilberto, que entra ao vivo agora conosco. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, vamos lá. O que a gente pode explicar? Tem diferenças de sistemas de proteção de uma estrutura para outra? Fernanda, essa é uma pergunta muito comum, né, que os usuários fazem assim, ó, considerando se foram roubados, se foi feito, ou se realmente eu perdi, né, o furto do meu dispositivo, qual será o sistema que oferece a melhor segurança, iOS ou Android? Então, na verdade, o interessante a gente comentar que, considerando as últimas versões dos dois aparelhos, os recursos são praticamente os mesmos, ou seja, não deixa muito a desejar nenhum nem outro, né? Mas a gente tem que fazer uma consideração antes, basicamente duas considerações. A primeira é que muitos dispositivos Android não estão na última versão e não recebem mais atualização. Então, aparelhos Android de versões mais antigas, lembrando que a gente está no Android 11 agora, né? Ou seja, lembrando que aparelhos mais antigos, que estão versões mais antigas, Android 8, Android 9, né? Eles têm vulnerabilidades que não foram corrigidas, que não estão corrigidas. E aí, isso acaba tornando o aparelho vulnerável, né? E não tem todos os recursos de segurança que as versões mais novas têm. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que o iPhone, né, claramente é um aparelho muito mais caro do que dos aparelhos do Android, né? E com isso, obviamente, que o iPhone é um aparelho muito mais visado para roubo do que o furto, né, do que os Androids, né? Ok. Bom, basicamente, essa questão de Android e iOS, uma coisa que começa a ser importante que você deve se preparar é a questão da tela de bloqueio. Ou seja, em caso de roubo ou de furto, é importante, na verdade, é fundamental que você tenha no seu aparelho aquela tela de bloqueio com senha, e se possível com senha alfanumérica, configurado. Aquela senha de desenho até funciona, mas ela é bastante frágil, né? Ou seja, vai dar algum trabalho, mas talvez quem furtou, quem roubou o seu aparelho consiga ter algum tipo de desbloqueio em relação a isso. Então, para garantir que o primeiro tipo de dificuldade que o atacante tem de ter acesso às informações é ter uma boa tela, ou uma ferramenta, ou uma tela de bloqueio, usando alfanumérico, né? Nesse caso aqui. Tanto o Android quanto o iPhone tem uma função chamada de socorro, né? Em situações que você esteja em situações de risco, né? Então, nesse caso, no iPhone chama-se de SOS e no Android chama-se de bloqueio total. Todos os dois casos é uma configuração do aparelho que você consegue, né, usando ativando essa função, você consegue bloquear o aparelho de forma a que agora o aparelho não seja desbloqueado com sensor biométrico, nem olhando, né, para a câmera para que ele se desbloqueie automaticamente. E aí, só com essa senha realmente que você tem, que você definiu uma senha segura, né, ele vai conseguir desbloquear o aparelho. Isso é uma situação, né, que facilita, pelo menos que facilita para você, né, no sentido de proteger os seus dados, e dificulta para o ladrão, né, de ter acesso às suas informações, nesse caso. No caso de aparelhos roubados, tanto a Apple, né, quanto o Google, Android e iOS, tem as funções de localização dos aparelhos. No caso do iPhone, você tem a opção lá de buscar aparelho, né? Encontre o seu dispositivo no Android e buscar o dispositivo no iPhone, que fazem basicamente a mesma função, que é localizar o aparelho basicamente que está funcionando. Uma questão importante é que o aparelho tem que estar, de alguma maneira, conectado na internet, né? Senão você não vai conseguir, né? Ou seja, o aparelho não vai conseguir ativar a função e não vai conseguir mandar de volta a localização dele. Então, se o aparelho estiver desligado, né, por exemplo, se o aparelho for desligado, ele não vai conseguir gerar o código, gerar a localização para informar onde o aparelho está. Mas, basicamente, as duas funções basicamente são as mesmas. Inclusive, né, nessa mesma função,
os mesmos aparelhos, eu tenho a função de apagar o dispositivo remotamente, que também tem uma função para o iPhone e uma função para o Android também. Que caso eu tenha o aparelho roubado, né, você pode ativar essa função de apagar o dispositivo, tanto no iPhone lá através do iCloud, ou então no Android através, né, de um navegador convencional, você logado no e-mail do Gmail, que está cadastrado no celular, você consegue apagar remotamente todos os dados do aparelho, o que, em alguma situação, pode minimizar os danos do seu aparelho roubado. Obviamente, o aparelho foi roubado, você perdeu o valor material, bem material, né? Mas esse evento do roubo pode se tornar ainda muito mais grave se quem roubou, quem furtou o seu aparelho tiver acesso às suas informações, fotos, vídeos, documentos e outras coisas anotadas no aparelho. Então, se você tem essa função de apagar remotamente e consegue apagar remotamente o dispositivo, pelo menos aqueles dados estão preservados nessa questão, né? nesse item. No caso aqui, como é que você acessa essas duas funções? No iPhone, na Apple, você tem lá o iCloud.com/find, você vai encontrar o seu iPhone, e no Google, você tem lá o google.com/android/find, né? Você pode também fazer o mesmo caminho, no caso do Android, logando com sua senha e seu login que está cadastrado lá no seu Android, e depois do mesmo navegador abrindo uma aba separada, né, uma aba nova, e lá no Google procurando assim, encontrar o meu dispositivo. Então o Google vai entender que você está procurando o seu dispositivo e vai fazer a localização, inclusive com histórico de localização e tudo mais. Então, os aparelhos, eu diria, Fernando, têm funções bastante similares, né, considerando que eles estão atualizados. Por isso que é tão importante a atualização do sistema operacional dos aparelhos. Tem funções bastante similares, ou semelhantes, na verdade, e para o usuário, na verdade, o que é importante é que ele tome as precauções, definir lá a senha, uma senha forte de desbloqueio, né, criptografar os aparelhos, né, ou seja, tanto na parte do cartão de memória quanto na memória interna, né, para ter o nível de segurança que é proporcionado pelos sistemas. Então, essas são duas questões importantes aí que os nossos ouvintes devem prestar atenção. Então, Gilberto, vamos lá, naquela tela inicial, né? Eu defino uma senha que, do meu ponto de vista, é segura. Se eu tiver o meu aparelho roubado, essa pessoa, por exemplo, ela não vai conseguir, em hipótese alguma, acessar, por exemplo, aplicativos de banco que estão naquele smartphone? Então, não vai. Se é uma senha segura, ele não consegue transpor essa senha, né? Ou seja, essa quebra dessa senha, de forma muito simples. Obviamente tem equipamentos que fazem essa quebra da senha, mas são equipamentos muito específicos, né? Ou seja, com valores muito altos, que nem, assim, com certeza, uma pequeníssima parcela dos atacantes tem acesso a esse tipo de situação. Na grande maioria, né, o atacante não vai conseguir quebrar essa senha. Então, protege os aplicativos e dados que estão lá dentro, desde que você defina uma senha segura, né, uma senha de pelo menos uns 8 ou 9 caracteres alfanuméricos, aí você tem uma segurança relativa em relação a isso. Entendido. Tá certo. Vamos continuar, então. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui algumas notícias que foram destaque dessa semana, Fernando. Antes da gente seguir, eu tô com um ouvinte aqui me pedindo para a gente falar da segurança do Xiaomi. Então, o Xiaomi é Android. Então, basicamente, o que eu comentei em relação ao Android aqui vale para os outros aparelhos todos da linha Android. Então, Xiaomi, Blue, né, Samsung, né, todos esses, até Positivo, Sony, LG, Asus, todos esses aparelhos que usam os sistemas operacionais da Android valem os comentários que eu falei do Android, né? Então, questão de estar atualizado para a última versão, né? Cuidado com a senha de bloqueio, exatamente essa vale para todos esses. Entendido. Bom, agora sim, a gente segue para os nossos destaques do dia. Vamos acompanhar nossa vinhetinha? Viralizou. O que viralizou? Bom, Fernando, eu não podia deixar de começar comentando, né, os destaques da semana com o verdadeiro ataque em massa que aconteceu em Brasília nessa semana, né? Ontem foi acho que ponto culminante da situação, em que um ataque hacker maciço, né, criptografou informações e paralisou sistemas do STJ, do GDF, que é o Governo do Distrito Federal, e da própria rede do Ministério da Saúde, né,
O ataque, basicamente, ele criptografou uma série de informações, né, que estavam armazenadas nos servidores, né? No caso, a gente tem notícia que do STJ foi mais de 1.200 servidores que foram criptografados. Né? Isso. O STJ, inclusive, agora. Diz que não houve comprometimento de processos, né? Isso. Na verdade, o que aconteceu? O vírus ele conseguiu criptografar 1.200 máquinas virtuais e mais o backup que estava em disco. Né? Então, eles estão voltando o backup agora, que estão em fita magnética. Né? Por isso que vai demorar um tempo um pouco maior. Na verdade, a previsão deles é segunda ou terça-feira, tá? O sistema novamente restabelecido. O que a gente sabe de informação até agora foi um ransomware. A invasão foi feita através de uma senha, de um acesso VPN com uma senha frágil, né? De novo, a questão de escolha de senhas frágeis, né? E aí tinha uma vulnerabilidade também no sistema que acabou permitindo que o atacante fizesse isso e pediu um resgate, né, em dinheiro em relação a isso, que não foi pago, porque eles conseguiram recuperar, ou estão conseguindo recuperar os dados em relação a isso. Né? Uma preocupação é que normalmente esse tipo de ataque ele é a ponta do iceberg. Né? Normalmente o ataque ele provavelmente começou a ser feito há muito tempo atrás, há dias ou até semanas, né? E com o roubo de informações. E mais tarde, né, na parte final do ataque, é a criptografia dos dados com a solicitação de ataque. Então, até de manhã eu estava participando aqui de uma webconferência aqui sobre essa discussão dos ataques, com algumas dicas de como se proteger em relação a isso. Então, ou seja, foi um ataque maciço, né? Você nunca tinha visto uma situação dessa magnitude, né, um ataque, e infelizmente a gente vai começar a ver isso mais para frente, de forma muito mais frequente, porque assim, algumas empresas ainda não têm, ou pelo menos não se atentaram ainda para a importância da segurança da informação. Então, vamos agora aguardar, né, se a gente, até a poeira baixar um pouco, para a gente poder ter um pouco mais de visão do que foi realmente que aconteceu, as vulnerabilidades que foram exploradas nesse caso. Uhum. Bom, Gilberto, quando o hacker pede resgate, não fica mais fácil dele ser identificado ou não? Então, normalmente ele pede um resgate e o pagamento é feito em Bitcoin, que é uma moeda que é possível rastrear, mas é bem mais difícil de rastrear. Né? Não é um valor feito em real, né? Depositado numa conta, é uma carteira criptografada, o que é mais difícil de você reconhecer. É possível de rastrear, mas é bem mais complicado de rastrear nesse caso. Né? A gente teve a notícia ontem à tarde, que não foi confirmada, em que a Polícia Federal teria já identificado os atacantes, mas é uma questão, assim, precisa ser confirmado isso com essa notícia lá. Uma curiosidade, Fernanda, em relação a isso aí, a gente tem ontem, né, foi 5 de novembro, né? E Isso. tem um bordão, né, do lembre-se de 5 de novembro, que é do filme, né, V de Vingança, que um pouco coincidência ou não, ontem foi dia 5 de novembro, né? E esse filme, né, o V de Vingança, foi o filme que apareceu, né, aquela máscara dos Anônimos, né? A primeira vez que apareceu, que foi utilizada as máscaras dos Anônimos. Coincidência ou não, né? 5 de novembro foi ontem, V de Vingança, Anônimos, toda essa ligação, talvez casual, talvez, né, proposital, né? Vamos ver como é que isso vai se... 11h09, você está acompanhando o CBN Tecnologia desta sexta. Gilberto Sodré conosco. No primeiro bloco aqui nós conversamos sobre as medidas para prevenir roubo e furto do seu aparelho smartphone, pode ser um Android, iOS. O Gilberto falando de passo a passo, né, o que a gente pode já começar a providenciar de sistemas de segurança para evitar, por exemplo, né, que a gente tenha as nossas informações, contas roubadas. E agora a gente fala também dos assuntos que marcaram a semana. Falamos há pouco sobre essa invasão de hackers em sistemas da Justiça Federal. Teve a invasão de mais de 120 mil processos do STJ. Ô, Gilberto, volto contigo, porque a gente também tem aí, né, uma nova medida do Procon de São Paulo com relação à Apple. Exatamente, Fernanda. O Procon de São Paulo notificou a Apple por vender iPhone sem o carregador. Aquela polêmica que a gente até comentou aqui no lançamento do iPhone 12, que a Apple não está incluindo na caixa, né, o carregador, nem os fones. Né? E aí o Procon notificou, né, que a filial brasileira da Apple tinha 72 horas para responder uma série de perguntas feitas pela entidade, pelo Procon. A gente, só relembrando também que, no caso da França, né, a Apple foi obrigada a vender, né, o iPhone 12 com carregador e fones. Né?
Então, a Apple está vendendo, no caso do iPhone francês, com esses dois acessórios. O resto do mundo inteiro, inclusive aqui, eles não estão vendendo, né, com carregador iPhone. Lembrando que um carregador novo, pelo menos da Apple especificamente, custa por volta de R$ 220, né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar também aqui no Brasil. Temos um novo golpe do abono, então agora está sendo disseminado, e muito cuidado, né, pelo WhatsApp, uma mensagem falando que agora tem um abono emergencial de Natal no valor de R$ 800, que é falso. Na verdade, não existe esse abono de Natal. E a mensagem diz que quem tivesse recebido o abono convencional do governo teria também direito a esse abono emergencial de Natal. E aí, clicando no link do golpe, o usuário é levado para um site para colocar seus dados pessoais. Então, muito cuidado com essa questão que a gente tá avisando agora, né? Porque isso é um golpe, não existe esse tipo de abono nessa situação. E essa semana também foi lançado uma coisa bem interessante. O Raspberry Pi é um pequeno computador, né, do tamanho de quase um maço de cigarro, completo, com memória, processador, placa de vídeo, placa de rede, Wi-Fi, Bluetooth, né? E eles agora embarcaram esse pequeno computador dentro de um teclado. Então, ou seja, o Raspberry Pi 400, é chamado Raspberry Pi 400, é um teclado, basicamente, que é um computador. E aí você consegue plugar nesse teclado um HD externo, monitores, até 2 monitores, na verdade, né? Não só um, mas 2 monitores, mouse, né? E você fica com um teclado só. O kit é vendido nos Estados Unidos por $70, né? E por $100 você compra todo o equipamento já montado, inclusive com o teclado, mouse e um cartão de memória com sistema operacional. Bem interessante, vejo que isso talvez seja uma solução interessante para inclusão digital, né? Um equipamento barato, um computador barato, completo, que você pode rodar os sistemas operacionais mais conhecidos, como Windows, Linux, né? Nesse computador, que funciona perfeitamente bem. Bem interessante essa questão. Deve ser difícil de digitar num negócio desse, não, Gilberto? Não, o teclado é um teclado comum, é um teclado normal, do tamanho do teclado em si, né? E você só tem É. a saída dos cabos que ligam os monitor, mouse, né, no teclado em si. Mas a placa do computador especificamente, ele é do tamanho de um maço de cigarro, só que ele está embutido dentro de um teclado convencional. Então fica bem interessante, realmente. E o preço é bem barato, né? Para um computador Sem completo dúvida. que roda tudo, né? Bem Cabe no interessante. bolso, né? Exatamente, né? Ou seja, é utilizado. Eu tenho aqui alguns Raspberry Pi em casa aqui. Eu uso como um servidor de arquivos interno aqui meu, né? Se ele tem um HD externo plugado nele, ele virou meu servidor de arquivos e servidor de filmes para minha rede interna aqui da minha casa. E funciona perfeitamente bem, super rápido, né? Muito bom, e super barato também, né? É Entendido. isso. Bom, esses são os destaques então, da nossa tecnologia ao vivo com Gilberto Sodré, que volta na quarta que vem. Muito bem, Fernando. Obrigado pelos ouvintes, pela participação, pela audiência. Lembrando que todos os nossos comentários do CBN Tecnologia estão nas principais plataformas de podcast, né? É só escolher a sua plataforma de podcast preferida, procurar lá por CBN Tecnologia e pode ouvir esse e outros comentários que a gente fez aqui na CBN Vitória. Um abraço a você, um excelente final de semana a todos e até quarta-feira com mais tecnologia.